Bom dia, querida gente. Nós queremos, mais uma vez, neste domingo, dar espaço em nosso dia para a Palavra de Deus, para o Evangelho. Portanto, este é o momento do Evangelho Dominical. E hoje o Evangelho da nossa liturgia, é de Lucas 14, de 25 a 33. Vamos proclamá-lo e depois daremos uma breve palavra sobre esse Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começaram a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem? Se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos então de ouvir esse Evangelho, repito, de Lucas 14, de 25 a 33. O Evangelho hoje traz como um tema central a renúncia. E é importante que a gente tenha em mente o que é que significa a renúncia. O Evangelho, então, fala que para ser discípulo do Senhor é preciso renunciar. E eu queria, então, já dizer, no início dessa reflexão, que a ideia que aparece aqui de renunciar, ou quem odeia, quem não odeia, é até uma palavra mais forte, mas que também se traduz assim: quem não odeia a sua mãe, seus irmãos, não poderá ser meu discípulo. Essa ideia aqui na Bíblia de odiar ou renunciar significa colocar em segundo plano. Renunciar nem sempre é abandonar tudo. Então, por exemplo, em relação à família, renunciar não significa dar as costas para a família. Não é possível, não condiz com a palavra de Deus, não condiz com os ensinamentos de Jesus. Renunciar aqui significa pós-pôr, colocar em segundo plano, colocar depois. De certo modo, relativizar. Não dar o lugar de primazia a essas coisas, mesmo que elas sejam tidas como sagradas, como é o caso do relacionamento familiar. O relacionamento familiar é tido como sagrado, mas não é absoluto. O Evangelho de hoje, ao falar de renúncia, ao colocar renúncia como condição fundamental, indispensável para o discipulado, quer dizer isso. Mesmo as coisas tidas como mais sagradas, repito, como é o caso do relacionamento familiar, precisam ser, de certo modo, relativizadas. Não podem ser absolutizadas. Elas precisam ser postas, colocadas em segundo lugar.
O Evangelho, então, nos coloca o caminho da sabedoria. Nos fala do caminho da sabedoria. E esse Evangelho nos diz que a verdadeira sabedoria consiste em renunciar. A verdadeira sabedoria consiste em assumir a salvação que vem de Jesus Cristo, em tomar o caminho de Jesus. E de fato, eu só assumo essa sabedoria, eu só abraço essa sabedoria quando abraço o caminho da cruz. De outro modo dizendo, é o caminho do seguimento radical a Jesus que é a via para assumir essa sabedoria que leva à salvação. Quer dizer, assumir a salvação, ou melhor, assumir essa sabedoria que leva à salvação passa necessariamente pelo caminho da cruz, passa necessariamente pelo caminho da renúncia. Ainda no tema da renúncia, é preciso dizer, renunciar aqui não significa abandonar as coisas mais sagradas, as coisas tidas como essenciais. A renúncia aqui não significa abandonar a natureza, abandonar o mundo, simplesmente, naquilo que ele tem de bom. Não significa abandonar os pais, a família. Abandonar tudo significa acolher Jesus Cristo como nosso tudo. Abandonar tudo significa viver a experiência de fé como a abertura para o totalmente outro, para o absoluto em nossa vida, que é Jesus Cristo. É importante ainda que a gente se dê conta de que Jesus Cristo, ele proclama esse evangelho hoje a caminho de Jerusalém. No capítulo 9 de Lucas, Jesus Cristo tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, de subir para Jerusalém. Lucas 9, 51. E aqui o evangelho de hoje é de Lucas 14. Portanto, Jesus Cristo está caminhando para Jerusalém, local onde ele será crucificado. É neste caminho que ele fala da cruz. E ao dizer desse modo, ele está dizendo então que ele está afirmando para todos nós que é preciso abraçar a cruz no nosso dia a dia. É preciso abraçar a cruz sempre. E para finalizar um pouco essa nossa reflexão, é preciso que a gente tenha em mente de que, diante do tema da renúncia, eu preciso saber que o que é relativo e o que é absoluto. Podemos então dizer, diante da proposta de relativizar todas as coisas, diante da proposta da renúncia, o que é absoluto? O absoluto é o reino de Deus. O valor absoluto é o reino de Deus. Portanto, nós estamos dizendo com o Evangelho, a proposta não é renunciar por renunciar. A proposta não é renunciar sem propósito. A proposta é renunciar todas as coisas, até aquelas tidas como mais sagradas, em nome de um valor absoluto, que nós chamamos reino dos céus. Em nome desse absoluto, que é o reino de Deus, nós somos convidados a renunciar às coisas que se colocam como soberanas em nossa vida e nos pôr na estrada de Jesus, indo pouco a pouco, assumindo pouco a pouco um segmento radical. Não posso, como cristão, dizer que sigo Jesus Cristo, mas faço tudo como eu quero. Não posso entender que ser cristão é querer que Jesus Cristo faça sempre faça a minha vontade. Não posso entender que ser cristão é abandonar tudo na primeira hora, sem renúncia, sem sacrifício, sem cruz, sem dificuldade. Não posso assumir a teologia da prosperidade, da recompensa, dizendo eu vou dar isso a Jesus Cristo, ele tem que me dar o dobro, o triplo, o quádruplo. Isso aí é barganhar com Jesus Cristo. Não. O caminho verdadeiro do seguimento passa pela renúncia, pelo sacrifício, passa pela dificuldade, passa pela cruz. É isso que ele nos ensinou. E para terminar essa reflexão,
eu quero deixar para todos vocês uma poesia que já foi feita com base no Evangelho de hoje. E ela se chama Tenda de Agila. É uma expressão que apareceu hoje também na primeira leitura da nossa liturgia. Tenda de Agila. O que agora vejo é uma tenda de argila construída dentro de mim, com materiais que têm fim. Ornada com belos ideais, ela segue a sua sina. A sabedoria nela tem um canto, não reluz como ouro o seu recanto. Satisfação rima com salvação, mas o caminho é de cruz, de luz. O mestre quer mais radicalidade, nesta estrada há mais felicidade. Abandona tudo para seguir-te? Eis a minha pergunta agora. Assumir-me como teu tudo? Eis a minha resposta sem demora. Tenda de Agila, do Padre Júlio Santa Bárbara. E com isso nós concluímos esse momento de reflexão com a palavra de Deus. Um abençoado domingo para todos, uma boa semana também. Que o Evangelho de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo ilumine o nosso domingo e a nossa semana. Que Deus nos abençoe.